uma das únicas ou grandes diferenças que nós temos da cobrança do crédito privado e do crédito tributário. Como assim, professor? O artigo 185 do CTN, ele inaugura um marco temporal para o que a gente considera de fraude à execução fiscal. O artigo 185 do CTN, e até conversando, né, com um professor, meu orientador, grande doutrinador, na verdade, a ideia é que ele fala o seguinte: olha, talvez a gente até poderia mudar esse marco temporal. E eu vou fazer essa evolução de pensamento com você, né? Mas primeiro vamos entender o artigo 185 do CTN. Ele vai dizer o seguinte: olha, considera-se fraude, ou seja, como é que ele diz? Presume-se fraudulenta, eu considero-se fraude, se você tem, de certo modo, uma alienação ou oneração de bens. Então, alienação ou oneração de bens, ou seu começo por sujeito passivo se ele está em débito com a fazenda pública, quando nós temos um crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. E vamos ter o cuidado. Crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Isso é interessante, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui uma perspectiva que eu queria que você primeiro percebesse. Professor, o que é que você está querendo dizer? Olha, onde é que a gente tem a fraude e a execução fiscal? Nós temos, via de regra, uma obrigação tributária, em que nós temos o fato gerador. Você compra o carro. Quando tem o crédito tributário, é quando a gente já tem o lançamento. Lançamento. Tá. Aí veja o que é que ele diz pra gente. Olha, considera-se fraude quando nós temos uma alienação ou oneração de bens para a pessoa que está em débito com a fazenda pública, ela está devendo a fazenda pública, por um crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Então, veja, o marco temporal que eles nos colocam é a partir da inscrição em dívida ativa. Então, esse eu quero que você guarde com muito carinho, é o marco temporal eleito pelo artigo 85 do CTN. É a inscrição em dívida ativa. E aí a gente vai ter, de certo modo, algo diferente lá do artigo 792 do CPC. Ele coloca de uma maneira diferente para o crédito privado do que quando a gente tem a fraude e execução fiscal. E aí veja, olha só, não é quando tem o lançamento. A fraude, ela é a partir desse momento aqui, ó, ponto 3, inscrição em dívida ativa. E esse é o grande cuidado. Veja, a obrigação tributária é quando acontece o fato gerador, quando você sai com o carro da concessionária. O lançamento é quando você recebe, digamos assim, o boleto. Tá? E aí, depois que você recebe o boleto, você ainda tem a possibilidade de fazer um pagamento voluntário. Né? Você ainda pode impugnar, você ainda está ali com aquele marco temporal, de certo modo, podendo discutir a dívida através de uma impugnação administrativa. E o marco temporal para fraude, ele não é quando tem um lançamento. O marco temporal para fraude é quando você inscreve em dívida ativa. É quando você emite a CDA. E eu vou aprofundar isso aqui para você quando a gente for ver a execução fiscal. Então, a partir da inscrição em dívida ativa, a alienação pode acarretar fraude e execução. Perceba que depois que você inscreve em dívida ativa, nós podemos assim agora ajuizar a execução fiscal. E você vai ter despacho estatório, penhora, os atos executórios. Bom, o que eu quero que você perceba? Primeiro, o marco temporal. O marco temporal é a partir da inscrição em dívida ativa. Isso sempre cai em provas. Eles vão colocar aqui, muitas vezes, é a partir da constituição definitiva, o que está errado. Muitas vezes é da obrigação tributária, está errado. É quando existe a citação no processo de execução, está errado. Isso é o que diz, de certo modo, ali, o Código do Processo Civil. Quando a pessoa tem conhecimento, né, de um processo, e aí por isso que a gente tem aquela necessidade de você averbar no cartório de registro de imóveis. E aí no artigo 85 do CTN, eu vou voltar para ele aqui, para que você consiga ter a compreensão. Veja o que ele diz. Nós temos uma presunção de fraude se você aliena ou onera bens quando você está em débito com a fazenda pública desde que ele esteja regularmente inscrito como dívida. Então isso aqui é a regra. Isso aqui é o que a gente chama de fraude e execução fiscal. Qual é o momento? O momento é quando ele está inscrito como dívida ativa. Beleza. Agora, o que a gente diz, de certo modo, na exceção? O parágrafo único vai dizer para a gente: não é fraude a execução se você reserva bens suficientes para pagar a dívida que está inscrita. Professor, o que é que eu quero que você saiba e somente para que você tenha uma logística, tá? Veja, primeiro aspecto. Se o sujeito ele tem uma dívida
inscrita de R$ 1 milhão, ele tem uma dívida de R$ 1 milhão. Ponto. Mas ele tem uma casa de R$ 5 milhões. Veja, suponha que ele vende essa casa de R$ 5 milhões. Se esse cara vende, aliena ou onera, a partir do momento em que ele tem uma dívida, isso seria fraude e execução fiscal. A pergunta é, esse cara deixou bens suficientes para pagar o total da dívida inscrita? Suponha que ele deve R$ 1 milhão, certo? Mas ele tem um bem imóvel que vale R$ 100 mil. Essa dívida ela está inscrita em CDA de R$ 1 milhão. Se ele quer vender esse bem imóvel de R$ 100 mil, a pergunta que eu faço a você é, se ele vende esse bem imóvel, é fraude e execução fiscal? A resposta sempre é, depende. Se ele vende esse bem imóvel de R$ 100 mil, mas ele tem R$ 1 milhão na conta, vamos dizer assim, se ele tem um outro bem imóvel que é de R$ 3 milhões, nenhum problema. Isso não é fraude e execução fiscal. Por quê? Porque ele deixou bens ou rendas suficientes para pagar o total da dívida inscrita. Agora, se ele somente deve R$ 1 milhão, ele quer vender esse bem imóvel por 100 mil, veja, cuidado, e ele não deixa nenhum patrimônio, eu posso dizer que essa venda dele caracteriza fraude à execução fiscal. Sacou a ideia? Essa distinção bem importante, bem relevante. E é importante que você veja, porque nós temos uma distinção do artigo 792 do Código de Processo Civil. Por quê, professor? E acho que eu até posso trazer você para cá. O artigo 792 do CPC, diferentemente do artigo 792 do CPC, ele diz que a alienação ou oneração de bem, ela é só considerada fraude e execução se você, de certo modo, averbar no cartório de imóveis, se você comprova que, de certo modo, já tramitava uma ação que era capaz de reduzir a insolvência, se você, de certo modo, demonstrar a má-fé, que a pessoa tinha conhecimento, sei lá, de um processo judicial. Então, é algo, de certo modo, que ele aplica junto com a súmula 375 e dizer que a gente precisa de uma má-fé. Reconhecimento de fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Então, naquele caso hipotético, suponha que o cara deve R$ 1 milhão para alguém, né? E ele quer vender um bem imóvel de R$ 100 mil. Suponha aqui, ó, eu tenho esse cara, ele é o devedor A, ele deve R$ 1 milhão para B, certo? E A, ele quer vender um bem imóvel de R$ 100 mil para C. A grande pergunta é se C e A, quando eles compram esse bem imóvel de R$ 100 mil, se isso aqui seria uma fraude de execução. A grande questão é que para que essa dívida que ele deve a B de R$ 1 milhão seja considerado fraude, você vai ter que demonstrar, de certo modo, que, olha, esse R$ 1 milhão ele está registrado na penhora, está registrado no bem imóvel, na verbação no cartório de imóveis, ou então demonstrar que C, de alguma maneira, sabia que ele devia R$ 1 milhão a B. Como é que ele vai saber? Sei lá, se ele for citado num processo, vai ter que ter algum tipo de demonstrar que ele sabia. Então, a súmula 375 do STJ, que é um repetitivo, e também com, de certo modo, o entendimento, né, do artigo 792, ele demonstra que o terceiro, C, ele teria que ter alguma forma de saber que A deve a B R$ 1 milhão. Porque aí, se ele vende a C por R$ 100 mil esse bem imóvel, eles estariam praticando fraude e execução. E aí B poderia, em tese, desconstituir essa venda e falar, não, isso aqui não valeu, né? Isso aqui foi ineficaz, porque ele está fazendo a fraude e execução. Só que, no direito tributário, eu não preciso desses requisitos do artigo 792 do CPC. Eu só preciso que ele tenha inscrição em dívida ativa. E é interessante porque o STJ ele fala sobre isso aqui. Ele diz, inclusive, que nós temos uma presunção, isso é importante você notar, absoluta. Esse cara não deixa bens, a inscrição em dívida ativa, ela já promove a necessidade de você dizer assim, olha, você deveria saber. Você não sabe, mas você deveria saber. E aí, olha, a primeira decisão do STJ consolidou o entendimento que não incide a súmula 375 do STJ em série de execução fiscal. Então, basicamente, ele está dizendo, olha, essa ideia de você ter que registrar a penhora não aplica-se à execução fiscal. Por quê? Porque na execução fiscal, a única coisa que importa, e aí fazendo a leitura justamente do artigo 85 do CTN,
O marco temporal, o momento de caracterização é inscrição em dívida ativa. Se houve inscrição em dívida ativa, eu sei que a partir dali eu tenho fraude e execução. Então esse aspecto ele é bem relevante para que a gente consiga saber. Também ficou consignado em que ele vai falar justamente essa ideia. Em sua escrita original na redação, não prevê como condição da presunção de fraude a prova do elemento subjetivo. Eu não preciso olhar para a má-fé da pessoa. Eu não preciso comprovar que, aqui no nosso exemplo, que C sabia ou não. Para a fazenda pública, sabia ou não é indiferente. Se B fosse a fazenda pública, se eu trocasse o exemplo aqui para você, a única pergunta era: esse débito de 1 milhão está inscrito em dívida ativa? Houve inscrição em CDA. Professor, por que esse inscrição em CDA é importante? Eu sei que você só vai interpretar isso aqui quando a gente for estudar a execução fiscal. Porque a inscrição em dívida ativa, ela é pública. O artigo 198 do CTN, ele não diz que essa informação é sigilosa. Você sabe quem deve à União, Estado e Município, ou deveria saber. Você sabe se um parlamentar, por exemplo, isso foi um caso que aconteceu, né, na Fazenda Nacional, em que os parlamentares queriam criar uma lei que iria dar muito benefício fiscal. E aí a Fazenda Nacional, ela falou: rapaz, espera aí, esses caras estão legislando em causa própria. Saiu uma notícia, né, dizendo que o parcelamento que iria isentar quase 99% de juros e multa, eles estavam, de certo modo, legislando em causa própria. Como é que você sabe que essa legislação é em causa própria? Ou seja, que muitos parlamentares faziam parte de sociedades que iriam se beneficiar com essa lei, né? Porque essa dívida é pública. Se você colocar o nome completo de alguém, você consegue pegar a relação de todas as pessoas, se essa pessoa deve à União, Estado ou Município ou não. Então, isso aqui não tem nenhum grau de sigilo, tá? Você tem como saber se a pessoa deve o IPTU, se deve o IPVA. Isso aí é algo que você deve fazer, inclusive, para evitar a fraude e execução fiscal. E você só vai entender isso quando eu ler a execução fiscal contigo, a gente estudar. Tá. Então, onde é que é o aspecto? O STJ entende que a fraude ela se dá de maneira objetiva. Você não indaga a intenção dos partícipes do negócio jurídico. Então, basicamente, essa proposição é bem interessante porque é o entendimento do STJ. Se você simplesmente aliena ou onera um bem ou renda ao seu começo por um sujeito passivo, se essa quantia ela estiver inscrita em dívida ativa, mas você não guarda valores, olha o cuidado, isso gera presunção absoluta, iure et iure, de fraude e execução. E esse caso é bem interessante, meus amigos, porque isso aqui cai em provas, as pessoas erram, porque o marco temporal ele é diferente do Código de Processo Civil. Eu comecei dizendo a você, talvez isso seja uma das grandes diferenças do privilégio do crédito tributário previsto, né, de certo modo, no sistema, né, de combater fraudes, do que a execução comum, em que você tem que comprovar essa má-fé. Para você dizer que está tendo a fraude de execução fiscal, basta que eu olhe se esse crédito está inscrito em dívida ativa ou não. Para que pessoas privadas, comuns, digamos assim, eu tenho que comprovar aqueles requisitos do artigo 792. Eu tenho que comprovar a má-fé. Aqui eu só olho para justamente, houve inscrição em dívida ativa ou não. Se houve inscrição em dívida ativa, eu não aplico nenhum ônus, nenhum tipo de olhar má-fé ou boa-fé, isso não importa. Está inscrito em dívida ativa. Então, a partir da inscrição em dívida ativa, se essa alienação ela acarreta fraude de execução, acarreta desde o momento em que esse cara não guarda bens suficientes para pagar a dívida. É uma presunção, inclusive, absoluta, assim, entendimento do STJ. A gente acabou de ver aqui, eu não aplico a súmula 375 do STJ. Mas, professor, como é que isso aqui cai em provas? Muitas vezes de maneira bem literal mesmo, né? Bem literal. Eu vou mostrar isso aqui para você. Olha só, ele vai dizer para a gente o quê? Sobre garantias e privilégios do crédito tributário. Vamos lá. Presume-se fraudulenta a alienação, oneração de bens ou rendas, seja como direito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Veja, o marco temporal é a inscrição em dívida ativa, caiu para a magistratura do Rio. É perfeito. Caiu na magistratura de São Paulo. Alienação, oneração de bens imóveis presume-se em fraude e execução em relação à fazenda pública a partir da inscrição do débito em dívida ativa. Então, olha o cuidado, dívida ativa é o marco temporal. E também caiu no TJ do Paraná. A presunção de fraude pode ocorrer por começo de oneração de rendas de com dívida regularmente inscrita em dívida ativa. Então, veja o marco temporal. A inscrição em dívida ativa não é, obviamente, nada relacionado à perspectiva de constituição do crédito, enfim, fato gerador. Beleza? Show de bola?
Show de bola. Então vamos lá. Caio, administrador e sócio social empresária, atuante no ramo de compra e venda de produtos alimentícios, deixou de pagar ICMS da referida pessoa jurídica, o que levou a ajuizar uma ação de execução fiscal, não encontrado bens em nome de pessoa jurídica, foi redirecionada para Caio e dolosamente após a execução fiscal alienou seus bens para Clóvis, seu irmão. Entre o caso apresentado, essa é a alternativa correta. Em face da natureza do crédito tributário, a simples alienação de bens pelo direito passivo por quantia escrita e derivativa sem reserva de bens gera a presunção absoluta de fraude de execução fiscal. Percebe que se caiu no TJ de Minas, ele cobrou justamente entendimento do STJ. Há uma presunção absoluta, tá? Essa presunção não é relativa. Se o cara aliena bens sem deixar nada reservado, essa presunção absoluta de fraude de execução fiscal desde o momento em que houve a inscrição em dívida ativa. Beleza? Show de bola? Estamos bem? Veja que esse marco temporal para fraude de execução fiscal é a inscrição em dívida ativa, tá? Professor, fazendo até uma evolução desse raciocínio contigo, né? Vou voltar aqui para que você consiga entender. Eu conversava com o meu professor Eduardo Jardim. Ele falava, mas Felipe, o marco temporal da fraude de execução é a inscrição em dívida ativa. É isso mesmo. Mas não poderia ser outro, não. E aí ele fala, Felipe, o certo, na minha visão, né, seria que a partir do lançamento, ou talvez a partir, sei lá, da prática do fato gerador, não sei, a gente tem que evoluir, poderia ser fraude. Por quê? Porque o cara pratica o fato gerador, o cara compra o carro e imediatamente ele se desfaz do seu patrimônio. Ele pratica o fato gerador e se desfaz. Não seria fraude a execução fiscal? Será que a lei não poderia inaugurar um outro marco temporal? Porque senão, entre o momento do boleto enviado e inscrição em dívida ativa, esse cara vai fazer atos de disposição do patrimônio. Ele recebe o boleto, que ele tem que pagar R$1 bilhão. Quando ele recebe o boleto, ele impugna na esfera administrativa, ele pode fazer, digamos assim, outras coisas, ele não vai pagar aquela dívida. Enquanto ainda não houve a inscrição em dívida. A inscrição em dívida só aumenta muito depois do lançamento. Então perceba que a gente tem aqui um limbo entre o crédito e a inscrição em dívida ativa. E Eduardo Jardim ele fala, Felipe, acho que esse marco temporal ele poderia ser alterado. Né? Eu falei, rapaz, perfeito. Né? Na tese de mestrado, eu faço a dissertação e falo, bom, isso aqui deveria ser corrigido. A inscrição em dívida ativa, por mais que ela seja diferente do que a execução comum, ela poderia ser, inclusive, um tempo até um pouco mais para trás. Por quê? Para combater as fraudes mesmo. E aí, claro, professor, veja, se eu vendo meus bens quando, sei lá, ao lançamento ainda, fraude e execução fiscal não é. Né? A fraude e execução fiscal só se presume a partir da inscrição em dívida ativa. Agora, posso sofrer outras sanções? Posso. Se você faz uma operação ilícita, consequentemente, você pode sofrer uma sanção de medida cautelar fiscal. Tá vendo? O cara está dispondo do seu patrimônio, tem um arrolamento, né? Então, perceba nesse aspecto, tá? Se, de certo modo, a venda do seu bem, desde que há o lançamento, põe em risco o pagamento, a inadimplência, você pode declarar, de certo modo, ali, sofrer uma medida cautelar fiscal. A gente até vai ver isso, que é uma hipótese de medida cautelar fiscal. Somente para você conseguir enxergar os marcos temporais mesmo, tá? Então, lembre que isso aqui, nós temos uma distinção do artigo 792 do CPC, para que você não confunda uma coisa com outra. Beleza? Show de bola? Essa presunção é absoluta de fraude ou é relativa? A STJ entende que é uma presunção absoluta. Não é raiz. Isso é muito importante. Tem muita gente que confunde. E talvez isso seja assim, né? O modelo ideal para você entender, né, que a fraude e a execução fiscal, ela se conta a partir da expectativa, o entendimento do STJ, que é a presunção absoluta se você não deixa bens, e também com esse aprofundamento crítico, eu digo para você que, olha, se ele se desfaz do patrimônio antes, né, de certo modo ali da execução legislativa, não vai ser propriamente uma fraude de execução fiscal, mas ele pode sofrer outros ilícitos, né, pode sofrer outras medidas através do seu ilícito praticado, como, por exemplo, a medida cautelar fiscal. Beleza? Show de bola? Vamos lá.